Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, te fortaleça mais esse dia, em nome de Jesus. Quero meditar com vocês hoje no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9. O tema da nossa reflexão hoje é 3 dias com Jesus. Aleluias. 3 dias se envolvendo na presença de Jesus. 3 dias mergulhando nas palavras de Jesus. 3 dias examinando, acompanhando, imitando a conduta de Jesus. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração nesse dia, meus irmãos, porque nós vamos ver aqui uma multidão que resistiu um período de 3 dias com Jesus, e essa multidão não vai ficar desamparada. Meu irmão, pega comigo aqui essa palavra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, se você está permanecendo em estar, se você está perseverando em estar com Jesus, se você está permanecendo com Jesus, você não ficará desamparado. O Senhor não desampara os seus. Deus nunca deixou uma pessoa de mãos vazias. Deus nunca decepcionou ninguém. Deus nunca frustrou ninguém. Não, meu irmão, o que Deus fala, Ele cumpre. Não estou dizendo frustração de pessoas que querem manipular Deus. Pessoas que querem determinar algo sobre a vontade de Deus. Quem determina é Deus. Quem tem o plano, o projeto, a sabedoria, o conhecimento, o poder, o propósito, é Deus. Mas eu quero, meus irmãos, entender com vocês aqui um povo que permaneceu, que perseverou em estar 3 dias com Jesus, e eles ali foram tocados, foram ali alcançados pelo poder de Deus, supridos pelo poder de Deus. Eu creio, meus irmãos, há suprimento de Deus para aquele que persevera, para aquele que permanece. Há milagre de Deus para aquele que persevera, para aquele que permanece. Há porta aberta de Deus para aquele que permanece. Há livramento de Deus. Há honras de Deus para aquele que permanece. Aleluia, meus irmãos, vamos permanecer, vamos perseverar em estar, em conhecer Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos, Marcos 8, versículo 1 em diante. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo que comer, olha para você ver, uma multidão com Jesus, e agora diante de uma necessidade, diante de uma dificuldade, diante de um desafio. Não tinham o que comer. E Jesus então chama os discípulos e lhes disse. Agora Jesus vai compartilhar o coração dele a respeito da necessidade do povo. Meus irmãos, esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que me alcançou quando eu estava lá no lamaçal de pecado do mundo. Um Jesus que se importa. Um Jesus que olha para a nossa necessidade e se move de íntima compaixão. Olha o que Jesus vai dizer. Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias. Vamos repetir? Já faz 3 dias. 3 dias
que eles estão comigo e não tenho o que comer. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Esse povo está ali no meio daquele deserto e eles estão caminhando com Jesus e aquele pouquinho de pão que eles tinham lá vai acabando e eles estão permanecendo. Pega a visão, meu irmão. Tem gente que está caminhando com Jesus e aquele pouquinho que ela tinha está acabando. Só que ao invés de permanecer, muitos estão desistindo. Passou um dia e o pão está acabando. Passou 2 dias e o pão está acabando. Passa agora 3 dias. E agora como é que eu vou fazer? Eu vou morrer. Não, vai morrer não, porque quem está na condução do negócio é Jesus. Então olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Se eu os mandar para casa em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. Jesus não quer ver você desfalecido pelo caminho não, meu irmão. Se você está desfalecendo aí pelo caminho, cuidado. Talvez você está seguindo um sistema religioso. Talvez você está aí agindo por conta própria. Jesus não quer ninguém desfalecendo pelo caminho. Não, porque eu estou fazendo a vontade de Deus e é um sofrimento, é uma dor, é uma angústia. Não, para. O que é isso? Talvez você está aí agindo por conta própria. Ou você está abraçando aí uma opressão de um sistema religioso e você não está entendendo o que Jesus está querendo. Jesus não está querendo que ninguém desfaleça no meio do caminho não, meu irmão. E alguns deles vieram de longe. Jesus então está preocupado aqui com aquela logística, com aquela necessidade, com aquela demanda. E os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Jesus então perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Você viu, meu irmão? Como que é aqui o posicionamento de Jesus? Jesus está focado na solução. E os discípulos ali estão focados na escassez. Jesus, não tem como saciar esse povo no meio desse deserto, não? Jesus, estou querendo a solução. O que tem em sua mão? Tem quantos de pão aí? Eles falaram: tem 7. Então Jesus mandou o povo sentar-se no chão e pegando 7 pães, partindo-os, após ter dado graças, o deu aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e abençoando-os, agradecendo pelo pouco que tem, abençoando o pouco que tem e abrindo mão para repartir, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Gratidão, generosidade no meio da escassez, irmão. Gratidão, generosidade no meio da escassez. Essa é a vontade de Deus. E comeram e se fartaram. Glória a Deus. Meu irmão, vamos permanecer com Jesus, porque Ele tem provisão para nós. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.